Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Bruno Fonseca. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o convite, né, para poder liderar essa mesa, que vai tratar de um tema muito importante da reforma tributária, que é justamente o redesenho da federação. Nós sabemos que os contornos do federalismo fiscal foram profundamente alterados com a emenda constitucional 132. E aí, justamente para abordar alguns aspectos desse redesenho do Pacto Federativo, nós temos aqui hoje 5 palestrantes renomados, da mais alta qualificação profissional e acadêmica, né, para tratar desse assunto. E, dado o adiantado da hora, eu já vou fazer aqui o convite, primeiramente ao Dr. André. Vou fazer aqui a apresentação dele. Só um minutinho. Ele vai nos acompanhar no modo virtual. O Dr. André Mendes Moreira, ele é livre docente doutor e mestre em Direito pela USP e UFMG, professor de Direito Tributário da USP, sócio do escritório Sacha Calmon, Isabel Derz e advogados. Dr. André, a palavra é sua, muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. É com elevada satisfação que me dirijo a este Perdão, não seleto sei se está com público. som. O som eu não estou ouvindo aqui. Boa tarde, vocês me ouvem? Estão ouvindo o som? Bom, fico no aguardo, então, da confirmação, se me ouvem, para que eu possa prosseguir. Sim, agora sim. Doutor André, agora nós estamos ouvindo o senhor muito bem. Seja muito bem-vindo, é um prazer poder contar com a sua presença aqui no Congresso Internacional de Direito Tributário. A palavra é sua. Boa tarde a todos. É com elevada satisfação que eu me dirijo a este seleto auditório, inicialmente registrando meus cumprimentos ao professor Tássio Lacerda Gama, organizador deste prestigioso evento, e estendendo igualmente as saudações aos meus colegas de mesa, Dr. Bruno Fonseca, que a preside, doutora Daniela Borges, Fernanda Pacobaíba, Dr. Márcio Holland, doutora Valéria Gomes Ferreira. Portanto, com muita alegria que eu trago uma fala inicial neste painel que vai tratar do redesenho da federação e, a título, portanto, introdutório, farei aqui uma breve exposição, nos 11 minutos que me restam, sobre a evolução do conceito de federalismo e os seus impactos disso na reforma tributária. E para falar de evolução do conceito de federalismo, é preciso saber o que é evolução, o que é conceito e o que é federalismo. Começando do início. Evolução vem do latim evolvere, que significava, em priscas eras, o ato ou o verbo com o qual se designava a evolúcio, que nada mais era que o ato de desenrolar o pergaminho para então apreender o seu conteúdo por meio da leitura. Foi com o desenvolvimento das ciências naturais, especialmente a partir do século XIX, com a teoria evolucionista das espécies, que evolução tomou o sentido que hoje possui de transformação ao longo do tempo. Portanto, quando se fala em evolução, fala-se em algo que, em modo contínuo, vai se transformando com o passar do tempo, por razões que serão analisadas em breve no que nos pertine. E o que é um conceito? Porque se algo vai evoluir, isso que vai evoluir é o conceito de federalismo, é preciso saber o que é um conceito. Um conceito nada mais é do que um produto da mente humana.
O conceito é a representação intelectual de algo que o ser humano elabora para organizar melhor a compreensão do mundo que o cerca. Isso é um conceito. Portanto, o conceito não é físico, ele é abstrato. Podem existir conceitos de duas categorias: possíveis ou impossíveis. O conceito possível, conceito universitário de faculdade. Faculdade é um local onde se vai para aprender algo. O conceito possível pode ser existente ou inexistente. Faculdade de direito é um conceito que, além de possível, é existente. Faculdade de influenciadores digitais, embora seja possível, ainda não existe. E o conceito também pode ser inexistente, como faculdade que nada ensina, porque nesse caso é uma contradição in terminis na medida em que a faculdade tem por pressuposto ser o local em que o saber é difundido. De modo que essas considerações são para situar que o nosso problema radica em saber qual foi a transformação ao longo do tempo que esse conceito possível e existente, porquanto derivado do direito, como veremos, de federalismo, sofreu, em especial, em razão da emenda constitucional 132. É preciso, desde logo, dizer que os conceitos podem evoluir sob duas situações. A primeira é aquela na qual o seu objeto, o objeto ao qual ele se refere no mundo fenomênico, não muda. Portanto, na astronomia, quem frequentou o ensino médio até o início dos anos 2000 aprendeu que o sistema solar tinha 9 planetas, o último deles era Plutão. Em 2006, a União Internacional dos Astrônomos reclassificou Plutão, que hoje é um planeta anão, fora da categoria dos planetas por razões que os astrônomos explicam. O conceito mudou, houve a sua transformação, houve a sua evolução, mas o objeto não mudou. Só que no direito, essa evolução pode ocorrer com ou sem a mudança do objeto. E qual é o objeto do direito? O objeto do direito é o texto a partir do qual se reconstrói a norma jurídica. De modo que é um artefato humano, a linguagem, por meio da qual, manuseando-se, valendo-se de métodos de interpretação linguísticos, contextuais, finalísticos imediatos, finalísticos mediatos, consequencialista para os que assim os defendem, reconstrói-se o texto e cria-se a norma jurídica. A base, todavia, é o texto. A norma pode estar mais ou menos próxima do texto. É desejável que esteja sempre o mais próximo possível por uma questão de clareza na transmissão do seu conteúdo ao destinatário, mas às vezes fica distante. Para trazer um exemplo, há uma decisão curiosa de poucos anos atrás da Suprema Corte Americana que decidiu que, juridicamente, uma garoupa, um peixe, não é um bem móvel. Seria, portanto, um bem intangível. E isso evitaria a aplicação de uma determinada sanção criminal para um pobre pescador que, ao ser flagrado com garoupas abaixo do tamanho permitido pela legislação federal, num descuido do fiscal, devolveu-as ao mar e foi acusado do crime federal de destruir bens móveis no curso de uma investigação. Portanto, conseguiu provar na Suprema Corte a tese de que a garoupa não é um bem móvel. Seja lá como for, esse ato entre texto e norma pode existir, deseja-se que não exista, mas é um dado da realidade. A questão é, o conceito jurídico ele pode evoluir sem que haja mudança do texto. Isso ocorre por mutação jurisprudencial. Então, por exemplo, em 1920,
a Suprema Corte Americana decidiu que não era renda tributável o pagamento de dividendos em ações, ou seja, a bonificação do acionista com mais ações, não era renda, porque o conceito de renda naquele momento entendia-se que pressupunha pagamento em pecúnia. Em 1955, a jurisprudência de lá muda, e trago a mudança de lá para que saibamos que não é apenas aqui que a jurisprudência muda, muda no mundo inteiro. E vem dizer que o imposto de renda tributa, inclusive, aquilo que não é pecúnia, criando-se ali o chamado princípio da realização da renda, hoje globalmente utilizado nesse tipo de imposto. Então, essa é uma situação em que a evolução ocorre sem mudança do texto normativo. Porém, essa evolução é tida como uma evolução atípica, na medida em que decorre do agir positivo dos tribunais sobre um objeto que não se modificou. A evolução, por excelência, no direito, nos conceitos jurídicos reconstruídos pelo intérprete a partir do texto normativo, se dá com a modificação do texto. E é isso que se tem na atual conformação. Temos, desde 1891, uma federação, criada à luz da Federação Norte-Americana, pela pena de Rui Barbosa, que nos alcunhou de Estados Unidos do Brasil. E assim o fomos até 1967, quando nos convolamos pura e singelamente em Brasil. Seja lá como for, a ideia de federação, esse conceito mais amplo, que nada mais é, do ponto de vista geral, da teoria geral do Estado, a existência de duas ou mais ordens de governo, regendo a mesma população e o mesmo território ao mesmo tempo, permanece desde sempre. E essa experiência, nos tempos modernos, foi inaugurada exatamente pela Constituição norte-americana, embora alguns busquem em pactos da era romana um princípio federativo que, na verdade, só foi concebido na contemporaneidade. E com isso, é possível extrair uma primeira conclusão. Embora haja um desenho geral do que seja a federação, esse não é um conceito ontológico, assim como o conceito de tributo não é ontológico. O conceito de tributo, assim como o conceito de federação, dependerá do que diz o ordenamento jurídico de cada nação, na medida em que o direito é um artefato social produzido pela linguagem emitida pela autoridade competente e interpretada por quem de direito. Sendo tudo isso verdade, nada há que impeça a conformação do conteúdo conceitual de federação àquilo que se pretenda imprimir a uma determinada sociedade em determinado momento histórico. O que não pode haver é o conceito impossível, ou seja, a federação unitária. Isso é um conceito impossível. Deve haver autonomia, deve haver coordenação, deve haver coparticipação. É claro que há divergências sobre a maior ou menor autonomia, mas desde que ela exista e desde que, já concluindo dentro do tempo, a reforma tributária traga a maior autonomia de todas, que hoje falta aos estados e municípios brasileiros, que é a autonomia financeira. Porque de nada adianta ter autonomia administrativa, ter autonomia legislativa, ter autonomia judiciária, como os estados membros da federação possuem, se não há autonomia financeira. Um dos pais da Federação Norte-Americana, Alexander Hamilton, já disse que a finança é o princípio vital do corpo político.
é o que lhe sustenta e dá suporte, capacitando-o para suas funções mais essenciais. De modo que, em conclusão, parece-me que a evolução conceitual do termo federalismo, operada de forma típica pela Emenda Constitucional 132, na medida em que não decorreu de mutação jurisprudencial e de atuação do constituinte derivado, será válida se e somente se cumprir o intento de conferir àqueles entes federados que abdicaram da autonomia legislativa a função de entregar-lhes a tão necessária autonomia financeira. A priori é constitucional, a priori é legítimo, a priori é necessário. A conferir o amanhã, sempre com muita cautela. Muito obrigado. Professor André, muito obrigado pela verdadeira aula. Realmente muito interessante a abordagem. E na sequência eu